Graça e paz. Sempre muito prazeroso poder compartilhar a palavra de Deus segundo as Escrituras mesmo, fundamentados nela. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar um assunto que muitas vezes me é perguntado, questionado, sobre a questão do dízimo. O dízimo algo que deve ser praticado, e se sim, como deve ser feito então essa entrega do dízimo, qual é o objetivo, o que as Escrituras Sagradas nos fundamentam para esse tipo de prática. Eu gostaria que você olhasse comigo lá em Lucas 18, diz que o fariseu, na parábola do fariseu e do publicano, o publicano era visto como um pecador, o fariseu fala, olha, eu dou dízimo de tudo que eu ganho e jejuo 2 vezes por semana. Que era uma prática comum ainda no período da Nova Aliança. Então não tem como refutar que era uma prática, até mesmo, como eu sempre digo, uma prática judaica. E por quê? Bom, nós temos 2 períodos históricos. O período histórico em que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, e ali nós estamos num período anterior às mitzvot, aos mandamentos da Torá, e ele já faz essa entrega do dízimo ao sacerdote. Então depois nós chegamos em Moisés, na segunda parte da história, e ele é transformado numa mitzvot, num mandamento. Aliás, são várias distorções, mas uma delas é que, primeiro, eu fui pastor evangélico, fui missionário evangélico, e de uma certa forma a gente é meio que treinado para usar o texto de Malaquias 3:10 para obrigar, para gerar uma pressão na congregação, na igreja, para que tragam o dízimo, e esse dízimo fica ali na igreja, e dependendo da seriedade da igreja, fica para o sustento pastoral, sustento do missionário e gastos com a própria igreja. O texto Malaquias 3:10, ele fala de trazer todos os dízimos a Beit Mikdash, ou seja, ao templo do Senhor. Não existe mais templo do Senhor. Esse templo foi destruído e aguardamos ainda a construção dele para o terceiro templo, porque há de cumprir as profecias. Mas tudo bem, mesmo que tivéssemos em mente que essa entrega do dízimo fosse uma ordenança ali em Malaquias 3:10, e que isso faria com que as janelas do céu se abrissem e as bênçãos seriam sem medidas, nunca é prometido enriquecimento para o povo de Israel, mas sim as bênçãos do trabalho. Ou seja, para um israelita, receber campos e gado significava, de certa forma, a riqueza, sim, mas a riqueza do trabalho. Ele teria que cuidar desses animais, cuidar daquele campo, cultivar, plantar, colher. É a questão de ser abençoado com o trabalho. E aí, depois nós temos então a questão de que, se é um mitzvot, se é um mandamento previsto na Torá, não tem como um evangélico ou um católico dizer que a Torá foi extinta, foi antiquada e deixou de ser praticada. Então, não se pratica mais o dízimo, porque o dízimo é um mitzvot, é um mandamento da Torá. Ou se não segue a Torá, ou não se pode pegar uma partezinha dela, não, essa aqui é interessante para nós seguirmos, vamos seguir por ela. Então já começa aí esse erro. A Torá, ela é válida até os dias de hoje, e ela vai valer sempre, porque ela é a ordenança maior de Deus, A Torá é perfeita, lembre-se disso, eu bato sempre nessa tecla, a Torá é perfeita. A função do dízimo para Israel, ela é muito maior do que a visão evangélica ou católica. A visão do dízimo era o seguinte, era primeiramente para o sustento do Beit Mikdash, que é o templo sagrado. Então tinha todo um custo a manutenção do templo, e esse recurso também era recolhido para isso, incluindo os levitas e os sumos sacerdotes. Para o custeio congregacional da Assembleia. A palavra Assembleia não tem nada a ver com a igreja evangélica em si, mas a palavra Assembleia é o ajuntamento do povo de Israel, ou do povo hoje, entre gentios e judeus que seguem a Yeshua, reconhecem Yeshua como o Messias, a Jesus como o Cristo. Bom, então nós temos ali algumas passagens que eu gostaria de ler com vocês, várias vezes nós temos Paulo falando sobre o dízimo, que ele tinha direito a esse sustento, salário, Mas se é salário, então nós já podemos prever aí que ele tinha um ganho
teriam direito a um ganho para a sua manutenção. Então não é errado que aqueles que servem ao Senhor para a pregação do Evangelho, para levar o Evangelho e o conhecimento das Escrituras, possam sim usufruir de uma renda retirada desses dízimos, né? Paulo, ele insiste em dizer que ele não fazia valer dessa regra, mas ele reconhecia que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. Ele diz que nunca quis ser pesado, é um termo hebraico, mas ele diz que nunca quis ser pesado. Então, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para que eu pudesse ter o meu próprio sustento. Então, ele dá um exemplo ali, né? Até porque nos dias de hoje, eu acho que nós deveríamos ter mais fazedores de tenda, mais gente trabalhando para ir mantendo seu sustento, do que vivendo praticamente do dízimo, porque infelizmente hoje se escandalizou muito essa história, né? Até porque não justifica alguém ter um grande salário, enquanto a congregação vive de salários menores, né? Mas às vezes ela entrega lá o seu dízimo e acaba sustentando um pastor, um bispo, um missionário com salários maiores, 5, 10 salários mínimos. Não justifica isso. Notem que a questão do sustento não é a riqueza, mas a preservação da vida, ou seja, tendo que comer e vestir, andai contentes, diz as Escrituras Sagradas. Era simplesmente para a manutenção da vida. Se nós olharmos as Escrituras, os levitas não tinham direito a nada. Não existia também 13º salário, férias, era o ano inteiro trabalhando, servindo a Deus nas ofertas, no sacrifício. Então nós temos lá em Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 9, né? Se sou participante desse direito, sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, ele diz, olha, eu não quero criar nenhum obstáculo, não quero ser empecilho para que as pessoas venham e conheçam o Evangelho. Para que um salário de 5 mil reais? Para que um salário de 4 mil reais? Quando a Bíblia fala em sustento. 2 Coríntios, nós vamos ter outra passagem que Paulo, né, para variar, Paulo está sempre citando isso no capítulo 11, Paulo sempre dando um exemplo de que a prática é verdadeira, né? Ele diz assim, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? Ele está dizendo exatamente isso. Eu cheguei a receber salário para servir vocês? Não, eu abri mão disso, eu servi gratuitamente, né, para que o Evangelho fosse engrandecido, fosse exaltado. Então, ele assim, vivia humildemente. Paulo diz, eu vivia humildemente, porque o dízimo deveria ser, antes de qualquer coisa, para sustento, ou seja, a provisão, não para viver regaladamente. Ele também nos diz lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, 2:9, diz assim a palavra de Deus, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele diz exatamente isso. Eu trabalhei noite e dia para não viver à custa de... É um exemplo. Não que o dízimo não possa ser usado, porque nós vimos lá na antiga aliança que ele era usado para a manutenção dos levitas e sacerdotes, do sumo sacerdote, mas veja que era para sustento de provisão, não para viver regaladamente. Outro detalhe, não havia 13º salário, não havia férias, eles trabalhavam dia após dia num incansável serviço ao Eterno, né? Bom, nós passamos então pela questão da manutenção da casa, do Beit Mikdash, do Templo do Senhor, não existe mais. Nós vimos agora aqui que era uma prática correta, vamos dizer assim, não seria contra a palavra de Deus o sustento daqueles que pregam o Evangelho, os missionários, os pastores, aqueles que ensinam, não os mestres, aqueles que ensinam as Escrituras Sagradas. Porém, voltam nessa tecla, de maneira humilde, não de maneira luxuosa, não grandes salários. Um outro detalhe muito importante é a questão de que o dízimo era usado também para os necessitados, né? Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, né? Vamos ver isso em Deuteronômio 14, 28 e 29. A questão do dízimo, né, que os levitas deveriam receber, eles deveriam pegar o dízimo e tirar o dízimo do dízimo e trazer para o Senhor.
Para que esse dízimo do dízimo também serviria? Servia para a manutenção da obra, servia também para os necessitados, serviria também para a prática dos mitzvot, dos mandamentos. Eu vou explicar isso com mais calma. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Veja bem, na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus, o eterno teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Vejam que o dízimo era recolhido de 3 em 3 anos, eles traziam naquela cidade, né? Ou seja, eu vivo em Rio Grande, então traria meu dízimo na minha própria cidade, né? Não precisaria ir até Jerusalém, mas na minha própria cidade esse dízimo seria entregue para que as pessoas, para os levitas, obviamente, que vivem naquela cidade, para todos os órfãos, para todas as viúvas, para todos os necessitados, pudessem recolher e também ter a sua provisão, a sua sobrevivência. Então veja bem, o dízimo não era entregue integralmente, como é feito hoje. Ele vai lá na igreja X e aí vão tocar um louvor específico, o pastor vai ler lá Malaquias 3:10 e vai tentar conduzir a ideia do dízimo, aí todo mundo entrega o dízimo com um envelopezinho dentro entrega lá no gasofilácio. Veja que parte do dízimo era realmente entregue para a manutenção daqueles que servem a Deus, mas outra parte também era trazida para a manutenção da vida dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, enfim, de todos os necessitados. E voltando à tecla, também dos levitas, mas os levitas serviam ao Eterno o ano inteiro, não tinham férias, não tinham 13º, eles não tinham bem nenhum. As escrituras, eles não têm bem nenhum, o bem deles era o próprio Eterno, a própria servidão do Eterno. Quando também nós vamos ver no mesmo Deuteronômio, no versículos 23 e 26, diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, o Eterno, teu Deus, de todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar por estar longe de lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Eterno teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Comê-lo ali perante o Eterno teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então veja, uma parte do dízimo era usada para celebrações, né? A gente costuma dizer que não existe judeu sem alguma festa de comilança, né? De comer algo, né? O judeu, então, ele recolhia esse dízimo e ele, na própria cidade dele, ele traria aquilo ali para celebrar os mandamentos de Deus. Então é a quarta função. Também o dízimo era usado para a celebração dos mandamentos, das mitzvot perante o Eterno. Então uma das coisas ali é realmente a preocupação com as pessoas, né? Ele não pode esquecer o levita, mas ele também tem que se alegrar. Ele vai pegar ele e a família dele vão usufruir. Você percebeu isso? Ele e a família dele vão usufruir desse dízimo também. Eles vão comer aquilo que os olhos querem, desejam. Era um direito e era para alegria pessoal e daquela família. Ou seja, o meu dízimo pode ser usado para comprar algo que vai trazer o momento de celebração e alegria para a minha família. Está associado à celebração. Eu poderia usar esse dízimo e deveria usar esse dízimo para que a minha família pudesse celebrar. Então nós vamos celebrar um Shabbat. Então, quais são os itens que nós precisamos no Shabbat? Vamos comprar esses itens. Nós vamos celebrar a Páscoa, né? Então, quais são os itens que compõem a celebração da Páscoa? Vamos comprar esses itens com o dízimo. E nós vamos celebrar aqui em família. Celebrar o Shavuot, enfim. As celebrações que são para o Eterno, elas eram para a família fazer essa prática, essa obediência mitzvot, e com o custo do próprio dízimo, entendeu? Então a gente fica muito claro que o dízimo era usado para a manutenção da casa do Eterno, o Beit Mikdash, o templo sagrado. Não confunda os templos das igrejas evangélicas e católicas com o templo sagrado, que esse era único e específico. Para a manutenção, sim, da vida daqueles que
que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que levam o evangelho para a preservação da vida, não para luxo, não para regalia. Também para o custeio para a manutenção dos necessitados, né, dos órfãos, das viúvas, dos empobrecidos. Então o dízimo também era usado para isso. E para a própria alegria pessoal, no uso das celebrações pessoais para o Eterno. E também uma outra parte interessante, que lá em Oséias 6,6, né, diz: misericórdia quero, né, e não sacrifícios, e o conhecimento do Eterno. Né. Quando ele fala do conhecimento do Eterno, envolve também conhecer mais. Então nada implica que você possa usar uma parte desse seu dízimo e adquirir algo que possa te levar ao conhecimento maior do Eterno. Você pode comprar uma literatura, você pode comprar algo, adquirir algo que possa te levar a ter mais conhecimento do Eterno. Não tem nenhuma obrigação de entregar a 100% do seu dízimo numa igreja evangélica ou católica. Não tem fundamento para isso. Você pode sim levar uma parte desse dízimo porque você está interessado, o seu objetivo é ajudar aquele obreiro do Senhor na sua sustentação da vida. Mas outra parte você tem que levar em consideração os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas empobrecidas e as suas próprias celebrações que vão o seu fundamento de adoração ao Eterno. Deus te abençoe. Até mais.